Samuel, capítulo de número 3. Assentados mesmo, sem nenhum prejuízo quanto à reverência para com a palavra do Senhor, eu quero ler para os irmãos os versículos de número 1 até o versículo de número 10, que diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, pois não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amados, adoramos e servimos ao Deus vivo. Ele fala, Ele vê, Ele ouve, Ele faz, Ele batalha, Ele estende as mãos, Ele provê, Ele socorre. O nosso Deus é um Deus vivo. Amém? É um Deus vivo. Nosso Deus não é como os ídolos, uma vez descrito no Salmo 115, versículo 4, que diz: Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Pelo contrário, nosso Deus é vivo, como o apóstolo Paulo declara em Listra, cidade Licaônia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 15, que diz: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Aleluia! Vos convertais ao Deus vivo, que criou os céus, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, tudo quanto neles há. Até hoje os homens buscam desbravar, descobrir e conhecer os mistérios da natureza. Eles mergulham, eles enviam máquinas para profundezas do mar, quilômetros e quilômetros de profundidade, até lugares
tão profundos onde a luz do sol não consegue penetrar. E quando estes robôs, estas máquinas chegam a tamanha profundeza, eles descobrem seres vivos, luminosos na mais profunda e densa treva. E sabe quem criou? Deus criou. Amém? O que nós ainda estamos descobrindo, Deus foi quem chamou à existência. Aquilo que ainda é maravilhoso, e por que não dizer assombroso aos nossos olhos, Deus conhece. Deus foi quem chamou à existência, Deus foi quem chamou a vida, porque Ele é o autor, Ele é a fonte e o doador de toda a vida, de todo espírito, de todo fôlego. Você crê? Diga amém. Amém. Se você crê, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus é vivo. Nosso Deus fala. Nosso Deus chama. Com base em 1 Samuel, capítulo de número 3, nós vemos um sacerdote chamado Eli. Este sacerdote responsável pela casa do Senhor. Sacerdote este que tinha em sua responsabilidade apresentar os sacrifícios, queimar os holocaustos, a oferta de manjares, as ofertas movidas diante do Senhor, o incenso, o sacrifício ou a oferta do incenso queimado sobre o altar. Ele tinha a responsabilidade da manutenção do tabernáculo, a casa do Senhor. Sobre sua responsabilidade pesava a manutenção do elo entre o povo de Israel e Deus. Pesava sobre a sua responsabilidade o ensinar a respeito de Deus. Mas nesta época, a época do sacerdote Eli, era escassa a palavra. Era de muito valia quando havia a palavra do Senhor, porque ela estava escassa. A manifestação não se dava, a visão não era manifesta, a palavra não era dada aos profetas, aos sacerdotes. Eli era um sacerdote que tinha a incumbência de guardar a casa e a arca de Deus, a arca da aliança, a arca do concerto, a arca do tabernáculo, entre os querubins, onde a presença de Deus viria a se manifestar. Era a responsabilidade de Eli guardar a arca. Porém, todavia, entretanto, Eli encontrava-se cansado. Eli tinha os seus olhos já escurecidos. Era um homem de idade avançada, homem muito pesado e cansado. Olhos que já começavam a escurecer apontam para o que nós diríamos nos dias de hoje. Ele já fazia vistas grossas. Ele preferia não ver o que tinha que ver e apontar o que precisava apontar e exigir as mudanças que eram necessárias que se fizessem. Ele tinha em seus filhos homens que cometiam toda forma de maldade em Israel, homens que não se importavam com aquilo que era de Deus ou com aquilo que era chamado pelo nome do Senhor. Eles não davam importância alguma às ofertas, aos sacrifícios, ao templo. Eles não ouviam a Deus, eles não ouviam a voz do Senhor, eles não conheciam ao Senhor e praticavam na porta do templo, ou melhor, na porta da casa de Deus, aqui o tabernáculo, eles praticavam
toda série de imoralidade, e de maldade, e de subornos, e de prostituições. Eram homens maus. E quando Eli, seu pai, lhes dirigia a palavra, para que eles deixassem de cometer todas aquelas atitudes mas eles não ouviam, eles não se importavam. Sabe, meus amados irmãos, somos muitas vezes surpreendidos, eu e você, somos tomados de surpresa ao nos depararmos com um Eli dentro de nós, um Eli vivendo dentro de mim, um crente cansado, um crente pesado, um crente que já não tem mais olhos voltados para a santidade, um crente cujos olhos já não estão voltados mais para viver separado para Deus, consagrado ao Senhor, olhos pesados, olhos que estão escurecidos, vistas grossas, e eu falo a respeito de mim mesmo. Você pensa a respeito de si próprio, amém? Amém. Porque muitas vezes somos tomados de surpresa ao nos depararmos com este tipo de sacerdote, e por que não dizer, esse tipo de sacerdócio, vivendo aqui dentro, ainda resistindo aqui dentro, ainda se manifestando aqui e aqui dentro. Filho de Deus, uma filha de Deus, mas já cansado, já baixou as mãos, já guardou as armas, já se rendeu ao mundo. Quando que nós assim evidenciamos um homem cansado de buscar e de fazer a vontade de Deus, quando nos deparamos com aquilo que é o fruto de nossas vidas, quando encontramos em nossos filhos maus e perversos, nossos filhos, nossa cria, nossos frutos, fruto de inimizade, fruto de porfias, fruto de mentiras, fruto de enganos, fruto de iras, fruto de maledicência, fruto de prostituição, fruto de adultério, são os nossos filhos. Mas às vezes são tão bonitinhos, são tão queridinhos. Puxou o cabelo do vô, os olhos da avó, ai que lindo. E aí nós cultivamos os nossos filhinhos que não estão dando a mínima para a pessoa de Deus. E eu não estou falando dos nossos filhos naturais, eu estou falando do resultado de nossas vidas, o fruto do nosso coração, aquilo que nós frutificamos. Quem está entendendo? Amém. Eli e seus filhos, Eli e os seus frutos, ou melhor, são obras da carne. Gálatas fala que são obras da carne, que condenam, que ferem, que machucam. Até gostaríamos de vencer estas obras e de não praticá-las, mas isso requer esforço, isso requer valentia, e nós estamos cansados. É muita luta, e eu ainda tenho que lutar contra mim mesmo. É muita dificuldade, são muitas dificuldades, e eu ainda tenho que lutar contra as minhas vontades, eu ainda tenho que lutar contra o meu querer carnal. Este Eli está cansado. Agora nós encontramos também, com base em 1 Samuel capítulo 3, um outro personagem, que não é Eli, é Samuel.
Amém? Amém. Deus vivo que fala, é um Deus vivo que chama a novidade. Samuel, Shemuel, o seu nome é Deus, é o significado de Samuel. Aleluia. Shemuel, o seu nome é Deus. O Senhor, Ele chamou Samuel por 3, por 4 vezes, e Ele só não chamou a 5ª, 6ª, 10ª vez. Sabe por quê? Porque Samuel respondeu antes, porque eu creio que o Senhor continuaria lhe chamando, e eu quero trazer isto para as nossas vidas também. Deus só não nos chamou por outras vezes mais, porque Samuel, ele se colocou em prontidão, e ele disse: fala, Senhor, porque sou o teu servo, e o teu servo ele te ouve. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fala que o teu servo ouve. Está isso registrado no verso de número 10. No capítulo 2, no versículo 25, diz que os filhos de Eli não ouviam a voz de seu pai. Eles não atendiam à voz de Eli, eles não obedeciam. Mas olha que contraste, louvado seja Deus por isso, porque Samuel, ele ouviu a voz de Eli, quando Eli disse: olha, volta para sua cama, deita-te, e se você não ouvir te chamando novamente, diga assim. Ele atendeu, e quando ele voltou para o seu quarto, para a sua cama, ele ouviu uma vez mais a voz lhe chamando, e ele obedeceu. E ele não somente ouviu a Eli, mas ele ouviu a Deus. Enquanto os filhos de Eli não atendiam, não ouviam a voz de seu pai, Samuel, tão diferente, ouvia a voz de Deus, a voz que chama a uma novidade, a voz que convoca para um renovo, para uma novidade de vida, para uma mudança, para uma transformação, para sair da zona de conforto, para sair da mesmice, e muitas vezes uma mesmice pecaminosa. Samuel ouvia, Samuel atendia. Sabe, queridos irmãos, Jesus, Ele nos chama para abandonarmos o velho e cansativo proceder. Jesus nos chama para abandonarmos o Eli, a velha criatura, o homem carnal que existe em cada um de nós, aquele que está cansado, pesado, com seus olhos se escurecendo, morrendo em si mesmo e em seus pecados. Jesus, Ele te chama para que você viva o Shemuel. Seu nome é Deus. Aleluia. E sabe o que é viver, Samuel? É viver as novidades de Cristo, é viver o impossível no Senhor, é viver os milagres e as maravilhas que Deus quer e Ele vai fazer nas nossas vidas. Amém. Amém? Amém. Ele vai fazer na sua vida? Amém. Eu creio, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Ele nos chama. Vivermos em Cristo como novas criaturas. Então a pessoa que ela ouve a voz de Cristo o chamando, ele passa a experimentar uma mudança, uma transformação tal, que isso faz com que aqueles que estão ao seu redor, isto faz com que as pessoas observem a sua mudança, e essas pessoas vêm e elas se perguntam, ou elas perguntam a você. Não se espante se alguém te procurar e lhe perguntar: ei, o que aconteceu? Que mudança é esta? Aleluia! Glória a Deus. Não fique espantado se alguém lhe procurar e lhe perguntar: ei,
Que alegria é esta? Que paz é esta? Mesmo em meio a lutas, adversidades, eu percebo que você se mantém firme, equilibrado. Você está em paz, mesmo em meio às guerras. O que é isto? Alguém pode lhe perguntar: que família linda é esta? Que esperança é esta? Então nós responderemos: esta esperança é a esperança de Israel. Esse nosso Deus é o nosso rochedo, a rocha da nossa salvação. Sabe o que nós diremos? É Shemuel. O que é isto? Isto, o seu nome é Deus. Aleluia. Como que você pode experimentar tanta mudança? Esta mudança é só por Deus. Amém. Glória a Deus. Como que você pode experimentar tantos milagres? Só por Deus. O seu nome é Deus. Qual é o nome do segredo? Me conta. Shemuel. O seu nome é Deus. O seu nome é Deus. Seu nome é Deus. Aleluia. O seu nome é Deus. Shemuel. Amém. 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 Que milagre, que maravilha, que mudança, que transformação, quanta alegria, paz. Como que você conseguiu? Me conta o segredo. Aí você vai dizer: o nome do segredo é Deus. Aleluia. Mas para que eu possa, para que eu viva tudo isso, eu preciso de fato estar pronto a dizer o que? Fala, Senhor. O Senhor insiste em lhe chamar. O Senhor insiste em chamar as ovelhas perdidas, dispersas, aquelas que estão como quem não tem pastor. O Senhor insiste em chamar mesmo aquele que está cansado. Eu creio na misericórdia de Deus, que o Senhor está insistindo em chamar você, a sua família, e cabe-nos a nós darmos a resposta certa. Cabe a mim dar a resposta certa. Amém? Amém. Muitas vezes nós ouvimos o chamado, então nós nos levantamos e nós procuramos a resposta no lugar errado, ou na pessoa errada. Procuramos a resposta dentro de nós mesmos, errado. Procuramos a resposta em vãs filosofias, errado. Procuramos a resposta nos conselhos humanos, nas fábulas de homens e mulheres desocupados, errado. Nós precisamos atender à voz e dar a resposta correta à pessoa correta. Não adianta nos levantarmos e corrermos para o quarto de Eli. Não adianta nós nos levantarmos e corrermos para o quarto do homem velho, por que não dizer da velha criatura, correr para o quarto do velho homem. Aleluia. Nós precisamos, ao ouvir a voz, dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Algum tempo atrás estava eu na varanda de casa. Eu estava lá vendo, olhando para os vizinhos, para as vizinhas, para as outras janelas. Estava lá sem fazer nada, em outras palavras. E Deus falou claramente comigo: olha, quem está agindo de tal maneira, ou fazendo isso ou aquilo, é tal pessoa. E tal pessoa está instruída por outra tal que tem tal profissão. Eu falei: uau! Eu me levantei e disse para minha esposa: Deus me falou que tal pessoa está fazendo isso e ela está instruída por tal pessoa que tem tal profissão. Só que quando eu conheci a pessoa que tinha tal profissão, ela não tinha essa profissão. Ela exercia uma outra. Você está percebendo que eu não posso entrar em detalhes, né? Mas enfim, vou continuar aqui sem entrar em detalhes. Passado 1 ou 2 dias, nós ficamos sabendo
que aquela pessoa que quando eu conheci tinha uma profissão, mudou. E qual que era? A que Deus falou claramente. Se confirmou o que Deus havia falado. Amém. Alguns dias atrás eu estava na empresa, me levantei da minha mesa, não sei se eu estava indo para a fábrica, para o escritório comercial ou para o toalete, não me lembro. E Deus ele falou claramente, ele disse assim: a Ana Beatriz, que é minha filha, ela só agiu assim porque aconteceu tal coisa. Eu não estava pensando em nada, eu não estava preocupado com nada, eu só estava trabalhando. E eu guardei aquilo no coração e eu pensei, eu não vou falar nada para ela. Aí nós fomos sair para jantar, coisa que a gente quase não faz. Aí eu disse: Senhor, vem com a gente. O Senhor é o meu convidado, esteja conosco. E no meio da janta, a Ana Beatriz tocou no assunto. Ela entrou no assunto, passado, antigo, coisa antiga. Ela entrou no assunto. E Deus falou assim: você me chamou, eu vim. Eu entendi claramente Deus dizendo: você me chamou, eu vim, agora você fala. E eu disse: filha, Deus me falou que você fez isso por conta da... E antes de eu terminar a frase, ela já estava chorando. Ela falou: é a mais pura verdade, foi isso que aconteceu. E eu tenho certeza que houve uma cura ali. Amém. Irmãos, eu só quero dizer algo mais para vocês. O nosso Deus é vivo e Ele fala. Aleluia. Amém? Amém. Ele fala. Busque ao Senhor. Amém. Aleluia. Ouça a voz de Deus. Aleluia. Amém. Amém. Creia que o nosso Deus é o mesmo de ontem, é hoje, o será para todos sempre. Eu fiz menção aqui rapidamente de 2 ou 3 episódios, mas Deus, Ele fala conosco todos os dias. Você crê nisso? Amém. Ele fala, mas o Eli, o cansado, ele nem sempre dá ouvidos, ou se dá ouvidos, ele enterra aquilo que ele ouviu. Ele não crê, ele se acovarda, ele prefere sofrer as consequências. Sabe quais foram as consequências que ele preferiu viver? Seus 2 filhos foram mortos no mesmo dia. A arca do Senhor foi capturada, foi roubada. Eli, quando teve a notícia, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu também. É só você ler aí 1 Samuel de 2 até acho que o capítulo 4 ou 5. Na hora, uma das noras de Eli estava grávida. Quando ela recebeu a notícia, na hora, ela se agachou. A nora dele estava gestante, ela se agachou e deu à luz. Tamanha dor. E então alguém lhe disse: não se preocupe, você deu à luz um filho, homem. E ela nem se importou com isso, diz o texto. Agora, meus queridos, quando nós ouvimos Jesus nos chamando, não importa se é a primeira vez que Ele está te chamando esta manhã, se é a segunda, a terceira, a quarta, a 10ª, a 1000ª, não importa. Se você estiver disposto a dizer: fala, Senhor, porque sou teu servo. Aleluia. E eu quero lhe ouvir. Amém. Então Ele está disposto a lhe tomar, como Ele tomou o jovem Samuel. Amém? Amém. E fazer de você um sacerdote novo, um sacerdote renovado, um sacerdote que recebe um renovo do Senhor. Renovo esse que são como que asas, como que de águia, que lhe fará voar em lugares altos, andar altaneiramente, ainda que corra, ainda que caminhe, não se cansará, terá suas forças renovadas, e o melhor, Ele fará de você uma nova criatura. Amém? Amém.
uma criatura nova. Estamos em 2 Coríntios 5, que diz, versículo 17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Aleluia. Tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Quão bom é experimentarmos roupa nova, experimentarmos tempero novo, comida, né? Com tempero diferente. Não estou falando feito por pessoas diferentes, mas quando nós mesmos renovamos o nosso cardápio, não é verdade? Renovamos o nosso guarda-roupa, é gostoso. Coisa nova é cheiro de carro novo, não é? Entra no negócio e fala: olha, esse carro está com cheirinho de carro novo. Carro novo, é gostoso, né? E quando é coisa nova, você cuida mais. E Jesus, ele promete que nos fará novas criaturas. Aleluia. Que viveremos tudo novo. Então vai aqui a dica, o conselho: cuide. Então você diga assim: estou recebendo uma nova oportunidade, então cuide, para que você não precise de outra daqui a algum tempo. Amém? Amém. Sejamos Samuel. Amém. E quando alguém olhar para você e disser assim: mas que mudança, o que é isso, hein? Qual o segredo? É Botox? Aí você diga: o seu nome é Deus. Aleluia. Aleluia.